Oi, meus queridos, tudo bom? Aqui sou eu mais uma vez, Luana, livreira da Martins Fontes Paulista, e hoje eu trouxe pra gente a conversa que a Lori Gottlieb traz, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse livro é a história de uma terapeuta que em um dado momento da sua vida ela se depara com a necessidade de fazer terapia. E aí começa todo o enredo, uma trama bastante envolvente, onde ela vai na fluidez da sua própria terapia e com seus próprios pacientes, tendo insights sobre o que ela precisaria agir, né, para que ela conseguisse, de fato, trazer mais tranquilidade para suas rotinas e as coisas que estavam acontecendo na sua vida. Para começar a falar sobre esse livro, eu vou explicar um pouquinho sobre como que foi a jornada da Lori de encontro com a profissão. A Lori, ela iniciou a sua carreira como assistente de televisão, né, dentro de Hollywood, e ali dentro ela começou a escrever, né, fazer parte da escrita das séries, e ela se sentia extremamente envolvida com aquilo, achando que de alguma maneira ela estava chegando nas pessoas, no ponto cotidiano da vida daquelas pessoas. Em um dado momento ela percebe que aquilo não é o suficiente, que ela ainda não consegue tocar as pessoas como ela realmente deseja. E aí ela decide fazer medicina. Ali ela entende que ela vai estar participando de um ponto estrutural, de alguma coisa importante nessa vida dessas pessoas que ela encontra durante a faculdade de medicina, esses pacientes que ela atenderia. Chegando no final da faculdade, ela entende que ainda não é aquilo. Ela não quer ser um ponto que passa e depois que aconteceu alguma coisa com a pessoa, ela fica para trás. Ela queria realmente ajudar as pessoas a desenvolverem e superarem os seus conflitos. Nessa insatisfação, ela procura alguns colegas que se formaram junto com ela e aí eles orientam ela, por que não terapia? Por que não fazer psicologia e ser uma peça-chave para conseguir mudar a história das pessoas, ajudar as pessoas a reescreverem a própria história. Bom, quando ela está dentro desse processo já exercendo a profissão de terapeuta, ela passa por um rompimento, um término de relacionamento e ela acaba caindo dentro de uma atmosfera extremamente estarrecedora para ela. Ela vai falar numa citação que é a primeira frase do livro de James Baldwin: nada é mais desejável do que se livrar de uma aflição, mas nada é mais assustador do que ser privado de uma muleta. Quando ela passa por esse rompimento com o parceiro, ela entende que o mundo dela simplesmente acabou, né? Mesmo tendo estrutura, já sendo mãe, mesmo tendo uma carreira, nada mais faz sentido. E aí esse é o motivo que ela entende que precisa buscar ajuda de um psicólogo, e ela se sente devastada porque, como ela, dentro das possibilidades, de todo o entendimento, também precisa de ajuda. Nesse processo terapêutico que ela passa, ela vai discutir, e aí ela esmiuça com alguns exemplos de pacientes dela, sobre a percepção de passado, presente e futuro, né? E ela vai colocar algo super interessante, que quando a gente projeta demais no futuro e alguma coisa no nosso presente acontece, parece que tudo desmorona e nada no passado valeu a pena. Eu vou ler uma parte que ela coloca aqui que é muito boa para conseguir ilustrar essa ideia. Quando o presente desmorona, o mesmo acontece com o futuro que associamos a ele. E ter o futuro subtraído é a mãe de todas as reviravoltas da trama. Mas se passarmos o presente tentando consertar o passado, ou controlar o futuro, ficaremos empacados no lugar, num lamento perpétuo. Dentro disso, ela vai começar a colocar pra gente o encontrar o que é o presente, né? De fato, a gente precisa fazer um planejamento tão 10 vezes maior do que de fato é esse futuro. Será que esse futuro ele realmente está na mão, né, dessas outras circunstâncias, ou está na nossa mão? E o quanto que essa projeção desse futuro é o encobrir, né, o disfarçar coisas que a gente precisa viver agora no presente.
Dentro desse processo ela fala sobre o encontro consigo, o olhar amoroso, entender o que acontece nesse presente, entender a necessidade de sentir o presente, seja ele de um momento mais triste ou mais alegre, mas o que ele de fato representa, e a partir dele construir esse futuro, né? E não entender que simplesmente desmoronou porque alguma coisa no caminho mudou a direção. A Lori ela vai falar também sobre um processo que a gente entende de cristalização, um processo de cristalização na infância, quando a gente adota personagens e papéis. E o que acontece quando a gente simplesmente não consegue sair, né, desse redemoinho que nos envolve. Essa cristalização faz com que a gente fique preso em determinados papéis e funções que muitas das vezes não necessariamente determina quem nós somos, mas que de fato constrói nossa jornada, nosso caminho, mas que ele pode ser sim, né, transformado, ressignificado. Ela coloca uma outra parte muito interessante para ilustrar isso, que ela fala: embora frequentemente para amigos e companheiros seja exasperante de assistir essa roda de hamster do processo, as pessoas precisam fazer as coisas repetidamente, inúmeras vezes, aparentemente chegar ao ridículo antes de estarem prontas para mudar. Com o próprio processo terapêutico dela e dos seus pacientes, onde ela vai se identificando no processo de negação, autossabotagem, ela vê que ela está dando de frente com uma parede de vidro inúmeras vezes, até entender que o problema, de fato, toda aquela sensação de desmoronar não vinha do rompimento, mas da falta de coragem de se apresentar para o presente, o momento presente, né? De conseguir se entender naquilo e o porquê que eu não consigo sair daquilo, porquê que uma projeção do futuro que não vai acontecer mais, determinado por um fator externo, simplesmente me faz empacar. Então esse livro ele é muito, muito incrível, assim, me fez deparar com algumas coisas da minha vida mesmo, onde a gente bate essa cabeça e aí a gente tem que respirar fundo, olhar para esse presente, para esse momento presente e conseguir entender o porquê que essa parede de vidro aparece toda vez na nossa frente e a gente não quer enxergar o caminho. Eu espero que vocês gostem da leitura e até mais, meus queridos.